Olá, meus queridos amigos, meus irmãos, shalom, uma ótima tarde para todos, que o Eterno abençoe a todos vocês, sejam todos muito bem-vindos. Nosso canal está crescendo, estamos chegando a 1000, hein? Estamos chegando a 1000, hein? Que legal! Parece que, acho que até a semana que vem esperaria que fosse esse final de semana, né? Vamos ver, o Eterno permitir, tá ótimo, né? Mas sejam todos muito bem-vindos, novos inscritos, viu? O Eterno abençoe vocês. Tá aqui. Eu não sou absoluto no que falo, tá? E aceito as críticas, podem fazer suas correções, tá bom? Aqui não tem problema nenhum, somos todos alunos, eu sou aluno e vocês também, e todos nós estamos aprendendo. O único professor aqui é o Criador. Então eu erro, vocês erram, e nós vamos aprendendo juntos, né? Mas é bom a gente sempre dialogar e transmitir um para os outros, né, aquilo que recebemos do Criador, o aprendizado, né? Tá bom? Então, estamos aqui dispostos, abertos para receber ajuda de todas as formas, tá? E vamos tocar o barco para frente. O alunão tá aqui, hein? Tá bom? Bom, teve aí alguns amigos aí que andaram conversando comigo e perguntaram o que é pecado. O que é pecado? Muitas vezes, né, para explicar, né, as pessoas às vezes enrola tal, né? E as pessoas não gostam. Ah, não, eu quero saber um negócio, né, bem feito, explicado rápido. Tá bom. Pecado, né, como diz a Escritura, é transgressão da lei. Que lei? A lei do Criador. Aquilo que o Criador estabeleceu para a nossa vida. Quando você causa ferimentos no seu corpo, você está cometendo um pecado. Certo? A Escritura fala que não pode fazer isso, né? Quando você deixa uma determinação do Criador para fazer a sua vontade, né? Você está cometendo um pecado, porque o Criador deu regras para te ajudar. O Criador não precisa de regras para ele. Nós precisamos porque é para nos ajudar. Quando o Criador, ele quer, antigamente o povo de Israel aprendeu no deserto a tomar banho todo dia. Por quê? Para a saúde. Todos nós sabemos disso. Lavar as mãos para comer, é para a saúde. Tudo isso sabemos hoje, mas naquele tempo você falasse que tem germes, bactérias nas mãos, as pessoas não entenderam, não sabiam o que é. Então Deus criou aquele ritual para as pessoas lavarem as mãos antes de comer. E assim por diante, entendeu? Então, é a mesma coisa da serpente. Estão lembrados que eu fiz o vídeo aqui, né? A serpente que Moisés levantou lá no deserto. Era um castigo para o povo, porque estava murmurando, falando um monte de besteira, né? Então eles eram picados por serpentes. E Moisés fez a serpente de bronze determinada pelo Criador, levantou ela bem alto, e toda vez que alguém era picado por alguma serpente, ele tinha que olhar para aquela serpente. Não que ela curasse eles, não, era uma forma de castigo para eles. Mas o que aconteceu? Depois passado tudo aquilo, eles cataram a serpente e levaram. Depois de um tempo lá em Israel, eles estavam acendendo incenso para a serpente, adorando a serpente como fosse um deus. E deram o nome, né? Neustan, se não me engano, o nome da serpente. Tá? Até que o rei de Israel, quando foi coroado rei, foi lá, arrebentou tudo que tinha lá de idolatria, inclusive a serpente. Vocês estão entendendo? Então muitas vezes as pessoas pegam aí instrumentos. Hoje você vê igrejas aí com a réplica da Arca da Aliança. Existe um texto na Bíblia que proíbe fazer réplica da arca, porque as pessoas querem adorar aquilo como fosse. Não, aquela arca daquele tempo, ela tinha o poder colocado nela, mas era diferente. Foi o Criador que mandou fazer daquele jeito, e era por uma finalidade definida. Depois acabou. Vocês estão entendendo? Não pode fazer essas coisas. Então, o Criador tem que estar presente no nosso coração, na nossa mente. Tá bom? Então, estamos aí. Aí, o pecado. Existe estudos sobre pecado. Eu tentei fazer alguma coisa aqui para poder passar para vocês. Espero, né, que consiga ajudar. Que é uma forma bem simples, né? E eu peguei algumas coisas aí de outras pessoas. Muito bem feita a coisa. Eu acho que foi da melhor maneira possível, com o máximo de carinho. Tá bom? Então vamos lá, né? O que é pecado? Vamos tentar ver, né? Qual é a resposta, né? O que a Bíblia fala, tá bom? Pecado é qualquer ato, sentimento ou pensamento que vai contra os padrões de Deus, onde
Quem peca desrespeita as leis divinas, fazendo o que é errado ou injusto do ponto de vista de Deus. Livro de João, 1 João 3, 4 e o capítulo 5, 17. A Bíblia também fala sobre o pecado da omissão, ou seja, deixar de fazer o que é certo. As pessoas pensam que pecado é só fazer o mal, desobedecer. Não, se você deixar de fazer o bem, podendo fazê-lo, também é pecado, tá bom? Está em Tiago 4,17. Nos idiomas originais da Bíblia, né? Que era o hebraico e aramaico, né? Os idiomas originais, as palavras traduzidas para pecado significam errar um alvo. Então, o exemplo que é dado aqui é muito bom. Ó. Por exemplo, no Israel antigo, um grupo de soldados era tão experiente, tão bom, né? No arremesso de pedras, aquela funda que Davi rodou e acertou na testa do gigante Golias, né? Aquela funda. Então, Davi não pecou, quer dizer, ele acertou no alvo. Se ele errasse a cabeça do gigante, ele tinha pecado. Significa, errou o alvo. Compreenderam? Então, ficou mais fácil, né? Então, estamos aí. Está no livro de Juízes, capítulo 20, verso 16. Tá bom? Como Criador, Deus tem o direito de determinar padrões para os humanos. Apocalipse 4:11. Temos de prestar contas a Ele por nossas ações. Romanos 14:12. Agora, é possível, isso foi uma pergunta que fizeram, tá? Se é possível a pessoa ficar livre do pecado, totalmente, né? A resposta, na verdade, é não. É não, tá? E vou explicar aqui por quê. A Bíblia diz que todos pecaram e não atingem a glória de Deus, ou estão destituídos, né? Romanos 3, 23, 1 Reis 8, 46, Eclesiastes 7, 20 e 1 João 1, 8. Por que isso acontece? Então vamos lá. Os primeiros humanos, Adão e Eva, não eram pecadores, né? Foram feitos à imagem e semelhança do Criador, né? Foram criados perfeitos, ok? Eles foram criados perfeitos à imagem de Deus. Gênesis 1, 27. Mas quando desobedeceram a Deus, eles perderam a perfeição, aquela condição de perfeição, eles perderam, né? Em Gênesis 3, 5 e 6. E depois o 17 até o 19. Quando tiveram filhos, eles transmitiram aos filhos deles toda aquela condição consequente do pecado. Quer dizer, o que aconteceu com eles, a consequência do pecado, ficou neles. E olha, passou o DNA, né, deles, passou para os filhos, que é a consequência do pecado. Vocês entenderam? É tremendo isso aí, é terrível, né? Passou para o DNA. Isso é uma coisa terrível, né? É como se fosse assim uma deficiência hereditária. É terrível, né? Está no livro de Romanos 5, 12, né? O rei Davi de Israel confirmou isso quando ele disse, no livro de Salmos 51, 5, eu já nasci culpado de erro, ok? Davi já está falando, eu já nasci pecador, ou já nasci culpado do erro. Alguns pecados são piores do que os outros? São outras perguntas, uma das perguntas cabulosas, né? Sim. Por exemplo, que tem pessoas que falam assim, não tem pecadinho nem pecadão, aí estamos falando de tamanho. Agora, existe pecados mais graves, menos graves? Sim, a própria Bíblia fala, vamos lá. Por exemplo, a Bíblia diz que os homens da antiga cidade de Sodoma e Gomorra, né, eram maus, grandes pecadores, e que o pecado deles era muito grave, ok? Então está falando aqui, o pecado deles era muito grave, tá? Livro de Gênesis, capítulo 13, verso 13, e no capítulo 18, verso 20. Vamos ver 3 fatores que indicam a gravidade de um pecado, tá? Nós não estamos falando de tamanho de pecado, gravidade, ok?
Vamos ver os tipos de pecados aqui. A Bíblia diz que devemos evitar pecados graves como imoralidade sexual. Gravem isso na mente, tá? São graves. Imoralidade sexual, idolatria, roubo, bebedeira, extorsão, assassinato e ocultismo. Tudo isso, cuidado, na TV tem muito disso, vocês sabem disso. Em desenhos de criança existe pornografia, existe demonismo, satanismo, existe misticismo de todo jeito. Cuidado com isso, cuidado para as crianças não verem isso. Nas novelas está lá o incentivo maligno para destruir casamentos, para destruir famílias que são instituição divina, tá bom? Então cuidado, imoralidade sexual, isso é terrível. Tem aí um monte de vídeos chegando no WhatsApp, mostrando imoralidade sexual. Não receba, quem te manda, tire fora do seu convívio. Já desfaça o WhatsApp dessa pessoa, essa pessoa não quer o seu bem. Fuja disso, tá bom? É muito triste. 1 Coríntios 6, de 9 a 11, Apocalipse 21, 8. A Bíblia mostra que esses erros graves são diferentes de pecados não intencionais. Existe pecado que às vezes você não tem nem intenção e bum, já foi, tá? Não vou dizer que não é pecado, é pecado. Como, por exemplo, ações ou palavras impensadas que magoam os outros. Quantas vezes você fala uma coisa, você não pensa, depois você vai lá, olha, me perdoa, me desculpe, eu realmente falei uma coisa errada, não devia ter feito, saiu assim sem querer, me perdoa, tá? Mas é um pecado, mas você pode ir lá e se enquadrar e deixar tudo certinho, ok? Provérbios 12, 18, Efésios 4, 31 e 32. Mas a Bíblia também mostra que não devemos minimizar a seriedade de nenhum pecado. Fazer isso pode nos levar a cometer pecados mais graves. Está em Mateus 5, 27 e 28. Vocês entenderam? Então, pecado, ele é grave. Todo pecado é grave, tá? Então, não brinque com o pecado, porque o pecado ele tem o poder de crescer rapidamente e ele traz tudo que é coisa ruim para a sua vida. Quando você abre a porta para um pecado, milhões de pecados vão entrar na sua vida, porque o mal, uma coisa liga a outra, tá bom? Cuidado com isso. Não dê sopa, como diz na gíria, né, para o pecado, ok? Qual é a motivação? Então vamos lá. Algumas pessoas cometem pecados porque não conhecem as leis de Deus. Atos 17, 30 e 1 Timóteo 1, 13. A Bíblia não considera esses pecados, mas mostra que isso é diferente de desobedecer de propósito às leis de Deus. Tá? Existem pessoas que chegam e sabem, Deus não gosta, eu vou fazer para ver o que acontece. Eu já vi gente fazer isso, tá bom? Números 15, 30 e 31. Pecados propositais vêm de um mau coração. Jeremias 16, 12, tá bom? Pecados propositais. Pessoa sabe que está pecando, mas mesmo assim vai lá e comete. Depois eu oro, eu peço perdão. Depois eu peço oração. Cuidado com isso. Deus não é de brincadeira. A Escritura fala que não se brinca com Deus, tá bom? E a frequência? Existem pecados que são frequentes, você sabia disso? Vamos lá, né? A Bíblia também mostra que existe diferença entre pecar uma única vez e praticar um pecado por um longo período, tá? O adultério é um deles, tá? A imoralidade sexual é outro. A pessoa gosta de ver escondidinho suas revistinhas, suas fotinhas, suas historinhas, tá bom? Cuidado. A frequência do pecado, ela acaba o que? Habituando a sua vida àquilo. E você, chega uma hora que você sente falta, não vive mais sem aquilo. Cuidado, eu conheço, infelizmente, eu conheço amigo meu que é viciado em pornografia. É viciado. Ele não aguenta ficar sem ver revista, fotos de pornografia, tá bom? Cuidado que isso vicia também. Então, tá aqui. Deus condena quem aprende o que é certo e mesmo assim pratica o pecado ou o que é errado, deliberadamente. Hebreus 10,
26 e 27. Então, você vai e procura aprender o que é certo. Quando você aprende, a primeira coisa, que quando a pessoa quer continuar a praticar o errado, né? Primeira coisa que ele faz é discordar. Ah, isso aí é besteira, tem nada demais, entendeu? Eu não vou fazer coisa errada. Estão entendendo? A pessoa sempre acha justificativa. Cuidado, não vacila. O mal está aí presente em todo lugar. Não é um inimigo confiável, é traiçoeiro. Cuidado, tá bom? Quem cometeu um pecado grave talvez sinta o peso de uma consciência culpada. Por exemplo, o rei Davi escreveu: pois os meus erros pairam acima da minha cabeça, como um fardo pesado, são demais para eu carregar. Salmo 38, 4. Mas a Bíblia dá a seguinte esperança: deixem os maus caminhos, tá bom? Deixem os maus caminhos, o seu caminho, e os malfeitores, os seus pensamentos. Que eles voltem ao Eterno, que terá misericórdia deles, e ao nosso Deus, porque perdoará amplamente. Isaías 55, 7. Então, o que eu quero que você entenda de uma vez por todas. O pecado que você cometeu, tem pessoas que ficam muito preocupadas. Eu cometi um pecado, ou muitos pecados. E agora? O que o Criador quer de você é isso. Para de pecar. Tá? De agora em diante, não peques mais. Ou, o que significa não pecar mais? Claro que você vai escorregar numa palavra, num pensamento, alguma coisa sempre vai acontecer. O homem está envolto no mundo de podridão e pecado, cheio de tentações. Sempre acontece uma coisa ou outra que acaba nos levando a pecar de alguma forma. Com menos ou mais gravidade, é claro, né? Mas entenda bem, o que você fez já está feito. Não tem como mais você voltar atrás. Muitas pessoas ficam preocupadas com o que ele fez. Então, o que você fez está feito. O que Deus quer de você, que é o verdadeiro arrependimento, é a mudança de vida. De hoje em diante, eu não vou mais cometer aquelas coisas, mas eu já cometi. Se você traiu sua esposa ou traiu seu marido, já foi. Já fez. Como é que você vai consertar isso? Né? Você pode confessar, você pode fazer o que você quiser, mas já está feito. O que Deus quer é que você não faça mais. Existem umas passagens no Novo Testamento mesmo, que Jesus, né, chega e fala para as pessoas, né, vá e não peques mais. Ok? Ele está falando, os pecados que você cometeu, já cometeram. Então você se arrependeu? Não quer praticar mais? Se entristeceu pelo que você fez? Aí é que entra o grande poder de Deus. O Criador fala, eu não te condeno por causa deles. Porque a sua sinceridade de coração traz o poder de Deus na sua vida, que acaba te purificando dos pecados cometidos. Mas não se entristeça mais pelos pecados. Sua vida é de agora em diante. Não faças mais. Não peca mais. Não pratique as coisas erradas. As coisas erradas aparecem com maior frequência na nossa vida. Tá? Mantenha sua mente sempre com a palavra de Deus. Mantenha-se sempre em oração, mantenha-se sempre ligado ao Criador. Isso não é fanatismo religioso. Você está se garantindo com um verdadeiro escudo, a palavra do Eterno. Lembre-se sempre do que o Criador fala. Tá bom? O pecado afasta o homem de Deus. Cuidado para você não ficar sozinho. Que o Eterno abençoe vocês. Muito obrigado pelo carinho de vocês. Sejam bem-vindos todos e dê o seu like. Se inscreva no canal. Vamos chegar a 1000 logo, tá? Shalom, um grande abraço, que o Eterno abençoe a todos.